Fala galera ligada aqui na Ablas TV, uma novidade aqui no nosso canal é o Resenha da Bola. A gente vai conversar com atletas, ex-atletas, treinadores e todo esse pessoal envolvido no futebol. E para começar, a gente tem ele que disputou Copa do Mundo, jogou nos 4 grandes de São Paulo e é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Estou falando dele, César Sampaio. Bem-vindo aqui à Ablas TV, César. Prazer é meu, prazer estar com vocês. Como você bem disse aí, né? Vamos bater um papo aí, falar um pouco do making off da bola. Uma resenha boa aí também. Dar uma passeada principalmente entre os esses 4 grandes clubes e seleção onde eu fiz minha carreira. Pois é, e os 4 grandes clubes é tão raro, né? Você vê um cara que passou pelos 4 grandes clubes. Até uma curiosidade que eu tenho, como é que funciona? Os torcedores te cobram assim, ó, você jogou muito no Palmeiras, quando você chegou aqui no Corinthians, agora você vai ter que jogar contra eles. Como é que funciona isso? Assim, quando você muda de clube, sim, eu tive... Bom, o maior destaque foi no Palmeiras, mas joguei 8 anos no Santos, né? Então, minha carreira, eu cheguei em Santos com 14 anos e saí com 21. Então, minha base toda, quando eu saí do Santos, já era um jogador formado. Sou muito grato ao Santos pela formação, não só pela formação desportiva, mas também pelo caráter, os valores, né? Sim, lá ainda é um clube ainda que conserva a participação dos ex-atletas na formação. Então é até estranho assim, você vê os caras na parede, depois daqui a pouco os caras aparecem e saem da parede. É um barato lá. E depois vim pro Palmeiras, né? Joguei ao todo 6 anos no Palmeiras. Em Corinthians, numa fase intermediária, quando eu volto do La Coruña, e terminei a carreira no São Paulo. Então, existe assim as comparações, né? Quando eu cheguei no Corinthians, como eu era capitão do Santos pro Palmeiras, nem tanto, né? Mas quando eu fui do Palmeiras pro Corinthians, né? E eu era capitão no Palmeiras, tivemos grandes conquistas contra o Corinthians, aí os caras, eu quero ver agora que é timão, não sei o que. Eu falei, não, tranquilo. E no São Paulo também, né, que o gol mais bonito da minha carreira foi contra o São Paulo, né, e quando eu cheguei no São Paulo, Morumbi, né? Os caras falaram, vai ter que fazer um gol igual aquele. Eu falei, pô, aí já é cobrar demais. Mas graças a Deus, assim, até hoje ainda sou bem quisto nos 4, né, a gente tem amigos e tem uma relação boa aí com os 4 grandes clubes de São Paulo. E você falou, começou no Santos, você é um menino da Vila, né? Assim como o Neymar, Ganso, Giovanni, tantos outros craques, né? Sim, sou mais um dos meninos da Vila. E você nasceu aqui em São Paulo, como é que você foi parar lá no Santos? Cara, foi bem legal. Eu sou da região de Jabaquara aqui, né, da Zona Sul, e fiz as peneiras aqui. Eu fiz peneira no Palmeiras, não passei, no Corinthians não passei, no São Paulo eu jogava futsal. Eu joguei 3 anos de futsal no São Paulo, mas fiz peneira também, não passei. No Nacional aqui também não passei na peneira. A galera toda agora tá arrependida ouvindo isso, né? E aí comecei a trabalhar numa metalúrgica, era um programa de jovem aprendiz, né? Graças a Deus a metalúrgica quebrou e aí eu jogava no centro de educação. Não sei se foi a Deus ou se eu acho que eu quebrei um monte de pé. Tinha feito tudo errado lá, porque eu como metalúrgico não tinha o futuro da empresa, não poderia ser outro. E aí eu jogava no Centro Educacional do Jabaquara, num projeto social. E o Lima, que é um dos coordenadores do Santos até hoje, ele era um coordenador aqui, ex-atleta, que jogou com o Pelé, e ele me levou para Santos. Foi até algo interessante. Ele me levou, meu pai falou, você não quer trabalhar, você é vagabundo, se você fosse bom, você tinha passado aí, é a última chance. Meu pai falou, a última... Na pressão. Na pressão. É a última vez, se você não passar nesse teste, já tem um emprego para você, não sei o que. Aí eu falei, cara, esse aqui eu não vou trabalhar, não quero jogar bola. Se bem que bola eu trabalho também. Não deixa de ser, né? Mas na época, assim, era considerado que meu pai tava falando que eu tava fugindo do batente. E aí, acho que foi o treino, assim, que eu dei mais porrada na minha vida, foi esse primeiro treino. E aí acabou o treino, o Lima perguntou pro senhor Ernesto Marques, até que era o treinador na época, falou, o que o senhor achou do garoto? Aí ele falou, ele é meio violento, mas eu acho que dá pra gente corrigi-lo. E aí foi no Santos, sou muito grato aí ao seu Ernesto, um grande paizão, né? O Ernesto Marques e o Ernesto Andria,
que eram um era diretor, outro coordenador da base. E foi dessa forma aí, como você falou, na pressão mesmo. E depois de alguns não, né? Isso serve até para os meninos, às vezes, que vão fazer teste, vão fazer avaliação e acabam não passando, que o menino que tiver capacidade, que esses nãos possam servir de estímulo e para que ele possa aprimorar para as próximas oportunidades. Não só no futebol, como qualquer área da vida que você queira. Às vezes você vai ouvir não tem jeito, né? O não faz parte. E aí você perseverou e você conseguiu essa carreira. Mas ainda falando um pouco antes da época do futebol, você falou aí da pressão do teu pai e tudo. Sim. Como é que era a tua vida em família, a tua infância aí no Jabaquara, né? Como é que você cresceu? Você gostava de estudar, ia para a escola? Como é que funcionava? Não, bom, começar pelo começo. Eu sou da Zona Sul, né, de Jabaquara, eu sou o terceiro de 4 irmãos. O meu pai era carteiro e minha mãe era costureira, né, trabalhava para fora, casa de família. E uma infância muito difícil, a gente passava dificuldade, meu pai tinha problema com álcool, né, era alcoólatra e vez por outra, assim, não pagava os aluguéis, então eu fui despejado por 2 vezes. Tive que morar com uma das tias minhas durante um período, enfim, não muito diferente da infância aí, do início da maioria dos atletas aí, né, que a gente vê. E assim, cara, eu achei que através do futebol poderia mudar essa realidade. Eu já me destacava, assim, no meio, entre os meus amigos, sempre joguei com meninos mais velhos, assim, mas tinha todo um processo ainda. E aí eu comecei a jogar no futsal, né? Nós tínhamos um clube, o Estrelinha da Saúde, que era um clube de amigos, assim, lá da região da Zona Sul, do Jabaquara. E nós fomos jogar contra o São Paulo uma vez, e eu joguei muito bem, e aí não tinha oportunidade de fazer avaliação no campo. Eu fiz avaliação no futsal, e no futsal eu já me destacava, né? No futebol de salão eu já me destacava. Falei, cara, é isso. Além de eu gostar de jogar bola, você viu que você tinha o talento. Tinha o talento. Mas, assim, o futebol que me fez estudar, porque na época nós jogávamos o campeonato do DF, algumas competições que para jogar você precisava ter boas notas, né? Mais de 3 notas vermelhas você não podia jogar e frequência. No mínimo 70% de frequência, então aí eu falei, caramba, então tinha que estar presente na aula e tinha que estudar, não era aquela, eu vou jogar futebol, você jogar não precisa estudar não, né? Não, e aí, pelo meu amor pelo futebol, eu me lembro que tinha alguns amigos que me ajudavam nas lições, nas provas, assim. Então foi meio que o futebol que me direcionou. E agradeço muito a minha mãe também, que foi por muitas vezes mãe e pai, né, que assumiu a responsabilidade, e ela sempre, não só para mim, mas para os meus irmãos também, ela sempre incentivava primeiramente o estudo e também, independente daquilo que a gente quisesse fazer, que ela estaria ao nosso lado, assim. Então foi muito árduo, é um período difícil, até os 17 para 18 anos que eu assinei o meu primeiro contrato no Santos, e aí comecei já a poder devolver isso para o meu pai, para minha mãe, para minha família, né? Assumir algumas responsabilidades dentro de casa. Bom, aí você começou no Santos, sim, veio depois desses não, todos, foi pro Santos. Foi pro Santos, começou uma carreira, um destaque, aí o Palmeiras... Foi até interessante, desculpa. Fica à vontade. O primeiro ano de Santos, na época, tinha um limite de vagas para concentração. Então, acho que é até algo interessante de falar. E eu no primeiro ano, quando eu era sub-15 no Santos, eu tinha 14 ainda, eu não podia morar em Santos que não tinha vaga, né? Então, eu levantava às 5 horas da manhã, pegava o metrô, ia pro Jabaquara, pegava o ônibus, ia pra Santos, né? Treinava, voltava, chegava em casa muitas vezes nem almoçava, né? Porque minha mãe era diarista, então às vezes a gente fazia só uma refeição. E aí ia pra escola, voltava da escola, jantava e ia para o São Paulo fazer o futsal, né, que
Na época, o São Paulo me dava uma ajuda de custo, e essa ajuda de custo que pagava as passagens para eu ir para Santos. Então, o São Paulo foi meu patrocinador. Sem saber, os caras, esse primeiro ano São Paulo, que eles não me aprovaram, mas patrocinaram meu primeiro ano no Santos, né? Então, ou seja, o São Paulo é responsável pelo início da carreira do Sampaio no Santos. Sou muito grato pela minha formação aí. Aí depois do segundo ano, sim, aí eu já fui morar em Santos. E aí eu tive que sair do futsal, né? Não dava para agregar as duas modalidades ao mesmo tempo. Bom, aí você começou a se destacar no Santos, o Palmeiras mostrou interesse, Sim. Colocou um dinheiro, ainda colocou o Fraldinha e o Ranieri, né? Que foi a transferência, e você foi pro Palmeiras e começou a crescer naquele esquadrão da Parmalat. Éramos grandes jogadores, mas sem conquistas, então foi bem legal isso, porque a gente veio para um clube que estava na fila há algum tempo, uma pressão muito grande, e nós também éramos promessas, né? Mas você não tinha tínhamos... quantos anos naquela época? Eu tinha 21. 21, começando a carreira. Então, mas assim, já era capitão no Santos, já tinha ido para a seleção, só que não tinha títulos. Então foi bom isso, que essa necessidade de títulos da agremiação, a necessidade de resultado da patrocinadora e pra gente também, nós atletas, isso deu uma química boa, mas era um ambiente pesadão, assim, né, de uma competição interna pesada, né, muito dura, uma ocupação de espaço, né, necessidade de ocupar o espaço com qualidade. E personalidades fortes, assim, então eram algumas vezes alguns atletas chegaram a vias de fato aí, né, nos bastidores, mas dentro de campo, acho que o mais importante é isso, até eu falo, né, muita gente diz que o grupo unido vence, o que está rachado não vence. Acho que eu venci dos dois jeitos, né? É importante você ter qualidade, sim, sem qualidade é mais difícil vencer, e comprometimento, né? E ali naquele grupo existiam pessoas que o relacionamento era só profissional mesmo, né? Assim, não tinham, saiu do treino ou do jogo, não tinha nem relação, mas dentro de campo, né, do treino e no jogo, a gente era muito competitivo. Isso que levou a gente a grandes conquistas. Você falou que os caras chegaram até as vias de fato. Tem alguma dessas histórias que você possa contar e falar assim, pô, eu não acredito que os caras brigaram por isso? Ah, tem algumas. Umas pode, outras não. Tem uma vez, cara, acho que foi Palmeiras e São Paulo. Foi. O Antônio Carlos lançou uma bola pro Edmundo, mas lançou assim na ponta direita aberta. E aí o Edmundo, acho que não foi na bola, não foi na bola, e Gestico falou, pô, toca a bola aqui no pé, né? Aí o Antônio, você tá mascarado, você não quer correr, não sei o que, então, né? Aí o Edmundo falou, então lá no vestiário a gente acerta, né? Aí acabou o primeiro tempo, o Amaral, eu tava dando entrevista assim no intervalo, né? O Amaral, você vai bem rápido. Aí eu cheguei no vestiário, pô, o doutor, né? O médico, tudo sangrando aqui, né? E o Edmundo do lado. Falei, o que aconteceu? Aí o Edmundo foi pra cima do Antônio, né? Que o Antônio reclamou com ele. E aí o médico segurou o Edmundo mordeu o médico. Arrancou um pedaço aqui, cara. E aí os caras falavam assim, chama o médico pro médico. O médico tá... Muitas vezes eu já vi alguém trocar de jogador no intervalo, mas não... Trocar de médico. Pô, a gente dá risada agora, mas pô... Não, mas deve ter sido você chegar, o Edmundo mordeu o médico, né? Os caras falando, explicar, né? Imagina pro médico explicar em casa depois, foi o Edmundo que mordeu. A esposa dele não vai acreditar. Tem uma peça de teatro, né? O médico e o monstro. O médico e o monstro, isso aí foi literalmente. Bom, o médico e o animal, nesse caso. Algumas assim, pô, a gente ri agora, mas pensa no intervalo do jogo, precisando arrumar o time, precisando descansar e tal. Pô, era BO geral, mas era um grupo, assim, gostava de desafios, né? Então, a Parmalat também tinha uma política de renovação
E era interessante para a gente, a maioria das vezes, sair do país, né? E as negociações maiores eram quando elas eram feitas de forma internacional, né? Contrato internacional. E as reposições tinham um compromisso de reposição à altura também. Isso deu muito certo, né? Isso foram renovando os clubes e a gente tendo a oportunidade de ganhar dinheiro, a Parmalat também de aparecer mais. E o clube ganhando títulos. É isso que acaba sendo importante, né? Mas você começou a falar de hoje do mercado asiático. Você foi um dos desbravadores, né, desse mercado asiático. Você foi para a J-League em 95. E quando estava engatinhando a J-League, o Zico tinha parado há pouco tempo, o Nunes. Como é que foi a experiência lá e o que te levou lá inicialmente? Foi só questão realmente financeira ou eles tinham um projeto muito grande? Bom, os japoneses, o movimento era mais ou menos como está sendo esse movimento da China, né? Não com tanto dinheiro assim, mas era isso, popularizar o esporte, reposicionar a seleção japonesa mesmo. E sim, os japoneses eles estudam muito antes de investir, os passos são todos planejados. Mas chegamos numa liga semi-profissional. Eu me lembro que a gente não tinha roupeiro, muitas vezes a gente lavava a roupa nossa dos treinos em casa, a chuteira nós que cuidávamos. A gente tinha até um papel importante aí nos treinamentos, muitos treinamentos errados, não errados, mas assim, já ultrapassados, e a gente, vez por outra, orientava alguns japoneses, né, os treinadores. Bom, até que nós levamos, o primeiro ano foram eu e o Evair e o Zinho, nós fomos pro Yokohama Flugels. E aí que não tinha descenso, né? Nós tínhamos 3 jogadores de seleção aqui e tínhamos 5 jogadores japoneses que estavam na seleção também. Então nós éramos um dos candidatos ao título, né, no início da competição, e a gente ficou em penúltimo. Tinham 12 clubes na J-League, na primeira divisão, nós ficamos em 11º. Então foi horrível, porque nosso treinador era japonês e o assistente dele era alemão. Para entender devia ser um pouco difícil, brasileiros. Né? Pensa uma salada de fruta. E aí nós no segundo ano levamos o Otacílio, né, que era um treinador brasileiro. Entendíamos que, como a política foi contratar 3 brasileiros, seria legal um coordenador, né, um treinador que tivesse uma metodologia próxima e aquilo que a gente operava aqui no país. E a gente foi muito bem. Nós somos campeões 2 vezes da Copa da Ásia, estávamos sempre entre os primeiros colocados, o Yokohama Flugels. E esse clube faliu, né? Porque a maioria dos clubes eram clube empresas, e aí quando tem problemas financeiros eles acabam fechando, né? E foi legal assim que nós fizemos algumas reivindicações, nós pegamos assinatura na porta do metrô, os jogadores, né? Visitamos empresas, tudo para não tentar não deixar o clube falir. E foi interessante que o clube foi campeão no domingo, né? Nós somos campeões da Copa do Japão, e na segunda-feira tá todo mundo desempregado. Foi bem legal, um time campeão que todo mundo é mandado embora no dia seguinte. Mas os japoneses eles são frios, céticos, profissionais ao extremo, porém, sim, e calculistas também. E você me perguntou por que eu fui para o Japão. Muito disso, primeiro foi pelo dinheiro mesmo, e uma decepção profissional. Eu havia sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 90, né? Eu tenho 2 bolas de ouro, né? Que eu acho que é uma premiação justa, que eles pegam a média, né, de pontuação. Aqui no Brasil eu acredito que seja a mais justa que tem. A mais justa, eu acho. Então eu fui bola de ouro em 90 e em 93, e consequentemente tiveram 2 Copas do Mundo. Eu acabei não sendo convocado, né, para as 2 Copas, e aí eu estava meio decepcionado. E havia também perdido algumas oportunidades de sair do país, porque pensava muito em seleção, em mundial. E foi ao inverso, né? Depois que eu saí, porque antes, né, a globalização, né, a informação não era
em tempo real como é hoje, né? Então, você ir para o Japão, muitas das vezes seria abandonar a seleção, né? Assim, as informações, a maioria delas vinham da Europa, aqui, aí na Ásia, isso eu falo meados dos anos 90, como você falou mesmo. E aí, no Japão, estando no Japão, né, quando eu menos esperava que ia para a Copa, assim, acabei sendo convocado, né, em 98, porque o Dunga jogava também no Japão na época, no Júbilo Iwata, jogava até com o Filipão, no time do Filipão. E aí nós jogávamos sempre contra, e aí ele que me indicou, na verdade, ele que falou pro Zagallo, né, falou, pô, o César tá muito bem no Japão e tal. Pô, seria legal uma oportunidade. O Mauro Silva havia operado o tornozelo e o Flávio Conceição também tinha tido uma lesão, que eram os jogadores da seleção na época. E o Flávio saiu do La Coruña e foi pro Real Madrid, tinha tido uma lesão. Eu fui, mas para a Copa América, para a Copa América de 97, isso. Copa das Confederações também. Depois fui para a Copa das Confederações, isso. E aí que eu fui de reserva, fui para completar mesmo, né? Tapar buraco nos treinos, depois aí fiz gols, ganhei a titularidade e aí fiquei na seleção e joguei o Mundial de 98. Inclusive, você lembra de algum volante que tenha feito 3 gols numa Copa? Ixi, acho que não sei, o Pogba fez quantos nessa Copa aí? Então, porque eu fiquei ainda pesquisando, olhando, falando assim, pô, será que foi o volante que mais... Porque no geral o Paulinho acho que passou, sim, né? Ele tem 4 gols, acho que nas 2 Copas, mas em 2. Mas em uma Copa só, acho que 3 gols para um volante, né? Eu fazia 3 gols por ano, minha média. Minha média era 3 gols por ano, essa Copa aí foi abençoada mesmo, uma pena que tivemos na final, né, aquele problema com o Ronaldo lá e tenho certeza que impactou diretamente aí no rendimento nosso dentro de campo. Quando a resenha é boa, fica até difícil terminar. Por isso a gente dividiu essa do César Sampaio em 2 partes. Na semana que vem a gente vai colocar muito mais do Cezão, que fez a história dele no Palmeiras, na seleção brasileira e jogou nos 4 grandes aqui de São Paulo. Semana que vem ele vai falar da Copa de 98, da decepção com Platini, vai contar causos do tempo de Palmeiras e vai falar da vida pós-campo, depois de encerrar a carreira. Então não perca semana que vem o Resenha da Bola, a segunda parte da entrevista com César Sampaio. E vem muito mais por aí. Então, clica aí, se inscreve, faça parte do nosso canal e venha para a nossa comunidade online. Conto com vocês, sempre um prazer, porque aqui na Atlas TV, o futebol, a resenha, estão na ponta da língua. Valeu?